Olá, Rede Barra TV, podcast Clube das Empresárias. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, é o Wallace Silva. E ele vai conversar conosco como é que ele teve essa proposta maravilhosa. Ele tem também um grupo de networking, viu? É o Grupo Negócios Empresários S.A. Nós vamos conversar agora, saber direitinho como é que ele teve essa concepção, como é que ele desenvolveu o trabalho dele e, especialmente, como é que ele tem esse carinho, essa atenção pela mulher empresária. Nós não estamos sós, tá? Nós temos vários segmentos que estão dando um apoio significativo à questão da mulher no empresariado. É isso, Wallace? É isso, e cada vez mais importante trabalhar essa área, né? Ver que a mulher, o quanto ela está dentro de alguns núcleos que não... É um ambiente que não sustenta essa ideia dela de querer empreender, de querer crescer. O desafio é cada vez maior. Então, a gente está aqui para ajudar e falar sobre esse assunto. E como você teve assim, a ideia inicial, né? Qual era a sua experiência? Como é que você ascendeu para ser um líder, né, de grupo, de networking, com essa característica que você tem? Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade, Margarete. Assim, estou muito feliz de estar aqui com você, falar com o seu público. E eu vou falar um pouquinho lá atrás, que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo hoje devem ter passado, né? Muita gente deve ter ouvido dos pais que precisa, né, primeiro estudar, depois arrumar um bom emprego, e aí você vai ficar muitos anos naquela empresa e vai se aposentar. Foi o que eu ouvi lá atrás. Isso funciona hoje em dia? Muito mais difícil hoje em dia funcionar exatamente assim. Hoje, se você olhar para os lados, poucas pessoas se aposentam realmente com uma condição financeira boa, né? Isso é mínima, é o percentual muito pequeno da população. E o que aconteceu comigo? Eu comecei bem cedo estudando, fui fazer um concurso, passei e virei carteiro. Virei carteiro durante 5 anos. Aquele cara que corre dos cachorros, era eu. E ali eu estava querendo conquistar alguns sonhos, né? Querendo realmente crescer. E eu fiquei ali, depois do segundo, terceiro ano, eu comecei a ver que tudo que acontecia dentro daquele ambiente, as pessoas que estavam lá há mais tempo, elas não tinham resultado, não tinham os sonhos que eu queria conquistar. E eu vi que eu estava caminhando naquela mesma direção. Então, a primeira coisa que eu deixo já de recado é: olha qual é o resultado das pessoas que mais tempo fazem o que você está fazendo hoje, qual o resultado delas? Se é algo que está dando certo, que outras pessoas já conquistaram, você tem total condição também de conquistar. Política de resultados. Já Exato. Gostei, é uma das nossas filosofias. Que legal, que legal. Então, para mim, foi muito intuitivo. Eu só estava ali me sentindo... Eu sempre olhava e não via o resultado que eu queria, então me dava aquele desconforto. E, ao mesmo tempo, eu queria crescer. E eu não tinha conexões ali dentro que me faziam realmente verificar assim, como eu vou crescer. Eu não tinha ali o caminho. Aí eu fui começar a empreender, né? Eu comecei a conhecer outras pessoas em outros ramos, em outras situações que me apareceram, como, por exemplo, marketing multinível, outras coisas que eu fui começar a trabalhar com vendas e vi que eu era bom no comercial. As pessoas... Inclusive, eu fazia... O feeling. Eu fazia faculdade na época de educação física. Eu fui expulso da faculdade, não pela professora, mas... Não pela faculdade em si, mas pelos próprios amigos. Eles falavam assim, cara, tu tá fazendo o que aqui? Vai embora, cara. Vai fazer outras coisas, você é bom em marketing, cara. Vai fazer outra coisa. E aí eu comecei a realmente me dedicar a empreender. E quando você fala que quer empreender num ambiente onde as pessoas têm uma mentalidade totalmente reversa a isso, ela começa a... Você quer fazer, mas são como amarras. Aquele ambiente, e uma coisa que eu tenho falado muito, que o ambiente sempre vence. Você pode querer fazer o que for, mas se você estiver no ambiente errado, você vai acabar sendo derrotado. A tua ideia... Aí você já está dando um ensinamento, né? Sim. Primeiro momento são os obstáculos e onde eles estão, né? Identificar esses obstáculos. Então, você, que é do Clube das Empresárias, você está chegando agora, né, no mundo do empreendedorismo, presta atenção, não é? Que é uma experiência, e toda experiência é um ensino profundo, né? Ele já passou por essa experiência, ele está gentilmente, né, nos ensinando para que nós tenhamos uma referência já concreta. Então, a primeira é saber identificar os obstáculos, que eles existem e vão existir sempre. Sempre. E onde eles estão, não é?
para você começar a ter aquela engenharia de defesa para poder avançar. Margarete, o que você está falando de identificar é o essencial. Por quê? Porque às vezes você está tanto tempo dentro de um ambiente que é um ambiente ali que tá te podando, que você não consegue nem identificar que você está no ambiente errado. E aí essa falta de noção de trazer à luz isso, você fica ali vivendo num mundo onde está tudo... É mais ou menos assim, a pessoa fala para você, ó, esse final de semana eu não vou sair, vou ficar em casa porque eu estou sem dinheiro. E aí você olha para você e fala assim, tô normal, eu também tô sem dinheiro, ele também tá, o vizinho também tá, todo mundo tá sem dinheiro, tá tudo certo. E aí você não identifica, você não sonha, você não quer crescer, porque aquilo ali é o seu mundo natural, é o normal. Quando você começa a sair desse ambiente, frequentar reuniões de network, o Clube das Mulheres, ir lá no Empresário S.A., frequentar realmente ambientes onde as pessoas estão pensando em crescer, em prosperar, você vai começar a olhar dentro de você, seus desejos, suas ambições, vão começar a se aflorar. E não só isso, você vai começar a ver o quanto aonde você está convivendo está te podando, está sendo até tóxico para os seus sonhos. E essa noção, essa identificação é crucial. É completamente crucial para ou você vai conseguir vencer esses obstáculos a partir do momento que você identificou, ou você vai se manter ali e falar que está tudo bem e eu vou continuar nessa área. E vai esfriando, e tá a empresa certo. não vai acontecendo, os sonhos vão se autodestruindo. Exatamente. Aí vem aquela ausência de prosperidade, né, de equilíbrio, né, empresarial, acaba em depressão muitas das vezes. Ó, eu fiquei do 2º ano até o 5º ano dentro do Correios, querendo sair sem sair. Eu falava que ia sair, falava com meus pais, na época eu morava com meus pais, e eu ouvia o quê? Não, você tá maluco, aquilo, você tem estabilidade, tem um bom plano de carreira lá, que não tinha nada. O fator segurança, Fator né? segurança, o tal do tique refeição, o plano de saúde, tudo isso, que é o que ficavam falando no meu ouvido. Até que um dia, eu estava lá, trabalhando normal, com aquele desejo já muito ardente, foi um cara lá dentro do Correio para vender um perfume. E aí a gente lá, todo mundo ouvindo, né? Eu fiquei ali na roda ouvindo o cara falar. E como eu trabalhava com marketing multinível, você está construindo uma equipe. Então, aquela pessoa era interessante para eu conversar logo depois que ele acabasse de se apresentar, eu ia falar com ele. Aí esperei ele terminar, me aproximei e falei, olha, eu tenho um produto que é um produto excepcional, também tem perfume lá, só que é importado, tal. Fiz aquele merchan para ele entender o que eu estava demonstrando e vendendo naquele momento. E aí ele me fez uma pergunta muito simples. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, se é tão bom assim, por que você ainda está perdendo tempo aqui? Se é tão bom o teu produto, por que você ainda está aqui no Correio? Cara, aquilo ali foi um divisor de águas. Eu fui pro banheiro chorar, outras pessoas me olharam e falaram assim, não, cara, calma, fica mais um pouquinho. E aí eu fui, trabalhei o dia todo, no outro dia de manhã decidi pedir demissão. Foi difícil, que o pessoal do próprio Correio não queria deixar eu sair do Correio. Ou seja, você é um vocacionado para as questões empresariais, não é? Era... Você chamava dentro da sua, Sim, né, da sua sim. perspectiva de vida. Sim, até mais do que isso. Na verdade, eu tinha sonhos, queria conquistar, e eu vi que a única ferramenta que eu poderia ter era a comunicação, a venda, poderia me alavancar aquilo. Eu não tenho pais que tenham muito dinheiro, tinha condição. A minha condição social, o meu ambiente onde eu vivia, não tinha nada que poderia me mostrar esse apontamento, somente isso, empreender. Empreender é a solução de muita gente, né? Hoje no Brasil, cada vez mais. Aí você começou esse específico trabalho do networking. Não exatamente. Ali eu vou começar a trabalhar com vendas desses produtos que na época eu representava. E eu ia de porta em porta vender. Teve uma época que eu comecei a fazer limpeza de pele em mulheres. E olha que engraçado, né? Eu, um negão desse tamanho, com a mão desse tamanho, fazendo limpeza de pele. Às vezes a gente saía correndo porque tinha marido com ciúme, tal. E dentro das comunidades na época. E aquilo ali começou a me dar uma base de que é a lei das médias,
que são os números que a gente precisa atingir de pessoas para poder ter resultado. Eu comecei a entender como ter um pouco mais de estabilidade em relação às vendas, mas até que chegou um momento, logo depois que eu saí, a empresa ela saiu do Brasil. Os principais produtos dela, ela retirou. E aí eu me vi bem perdido, sem saber o que fazer. Entrei num outro ramo de proteção veicular que eu estou até hoje. E na proteção veicular, na pandemia, meu escritório lá aberto, tudo funcionando. Aí chegou uma carta falando assim, uma carta não, né? Um e-mail falando assim, olha, você precisa fechar o escritório, porque não pode mais ninguém ficar com o escritório aberto. Eu fui para casa. Eu moro num condomínio, quando eu olhei um monte de carro parado dentro do condomínio, nunca tinha visto tantos carros de lá dentro. E aí eu percebi que as pessoas não iriam pagar a proteção veicular delas. E olhando isso, eu falei, eu também vou, porque eu ganho comissão em cima de toda a venda que eu fiz. Falei, rapaz, eu vou me ferrar, como é que eu vou fazer? Com certeza eu vou ter uma alta inadimplência. E me deu o start de eu começar a fazer outras coisas. Eu já tinha começado a ter alguns amigos ali mais próximos, a gente fazendo um almoço, conversando, cada um de uma área diferente. Inclusive foi minha esposa que falou assim, ó, se acontecer alguma coisa nesse mercado de proteção veicular, olha a importância da mulher, né, da visão, principalmente do sentido ali mais aguçado, né? Ela falou, se acontecesse alguma coisa, tudo que a gente faz, os amigos, a gente vive numa bolha que todo mundo trabalha no mesmo segmento. Se acontecer alguma coisa com esse segmento, acabou, né? A gente não tem saída. E foi aí que eu comecei a dar mais atenção ao network. Falei, cara, eu preciso realmente me conectar com pessoas de outras áreas para que, se acontecer alguma coisa... A mulher tem um papel lateral no universo dos empresários e das empresárias. A mulher, né? Com certeza. Ela tem aquela visão ali que você... Eu já entrevistei muitas pessoas, todas as vezes que nós perpassamos por esse momento... Vem à tona essa questão, né, da percepção aguçada, né? Sim. Então é interessante você que acompanha o nosso trabalho, né, confiar nessa sua percepção, não é? Nessa sua condição interior de saber, olha, aqui eu posso ir, aqui eu não posso ir, né? Porque você traz experiências, você traz o seu raciocínio dedutivo, lógico, né? Olha, aconteceu isso no passado, agora pode ser assim, né? Pode ser de outra forma. Então, essas reflexões são reflexões que podem entrar no seu universo empresarial, tá? Porque vale muito a pena você seguir o raciocínio que brota do seu coração. É claro que você tem que levar em consideração fatores, não é, de logística do seu trabalho, mas aquela intuiçãozinha, você não abre mão dela não, tá? Não é isso? Perfeito. Aliás, essa intuição que Podemos dar outro nome a essa intuição, não é? Qual? Podemos chamar de presença divina, Sim. Podemos chamar de Espírito Santo, Sim. não é? Eu chamo. Nós podemos dar nomes a essas condições que todos nós temos, né? De, digamos assim, uma definição interior que nós temos naturalmente, não é? Ela pode ser olhada por uma perspectiva espiritualizada. Sim. E pode ser olhada, como eu falei antes, do ponto de vista, digamos, psicológico, mais acadêmico, né? Vamos falar de percepção, vamos falar de intuição, não é? São conceitos bem próximos, não é? Para muitos, isso são coisas totalmente diferenciadas. Para outros, já são coisas mais próximas. O que importa é o que está no coração. Não é? Quando você tem aquele sentimento, poxa, eu vou empreender com crianças, porque eu sinto que eu tenho aqui um trabalho que seria interessante eu realizar. Eu vou empreender em escolas, eu vou empreender em creche, eu vou empreender em fármacos, em alimentação, em fazer mentorias para projetos sociais, né, que favorecem as crianças, que não sejam crianças, que outro segmento fala muito alto a mulher, né? De proteção, seja proteção a idosos, né? De cuidados, né? Cuidados com idosos. E toda isso é também uma percepção minha, tá? Então, todas as vezes que a mulher já traz no coração aquela missão, não é? E quando ela consegue, de uma maneira nobre, administrar isso para o bem, numa perspectiva lógica do mundo empresarial, aquilo tem um resultado que vai ser, gratificante para ela. Nossa, eu consegui abrir a minha creche. Não é? Eu consegui estabelecer uma empresa que é uma clínica de estética, e ali eu cuido de mulheres que sofreram
algum tipo de questão que precisa de um reparo físico, né? Outras são salões de beleza, outras são médicas, né? Eu atendo mulheres que têm depressão pós-parto, né? Então, quando tem aquela predisposição interior, na minha percepção, é ali que está a força. Eu posso trazer à luz também uma outra situação, né? Porque tem muito da habilidade que aquela mulher já tem e ela não reconhece isso como algo que possa gerar um negócio, que possa ser, que as pessoas possam pagar por aquele serviço. Muitas das vezes Sim, ela não muito bom. confia nisso. Muito bom. E tem muita gente que escuta de todo mundo, você é boa nisso. Não, você deveria estar vendendo isso, você é boa. Verdade. Mas ela não reconhece que ela pode realmente Tem gerar... uma timidez social, né? Talvez eu acho que tenha mais a ver com autoconfiança mesmo, de Também. achar que ela não... que falam muito hoje essa palavra do merecimento, né? Ela achar que não merece que as pessoas paguem. Às vezes ela até começa... O reconhecimento. às vezes até começa, mas ela não consegue precificar da forma correta, vejo muito isso, Sim. porque ela não vê merecimento suficiente para cobrar aquele valor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é um homem de negócio, lida com mulheres, né? Tem um reconhecimento aí da presença das mulheres. A psicologia empresarial faz parte desses crescimentos? Sim. Você levar em consideração uma linha de trabalho onde a psicologia... Eu não sou psicóloga, não, mas eu acredito que a psicologia, que foi um dos traços que você puxou aí na sua narrativa também, é uma ferramenta que nós precisamos atentar. Esses várias palestras que trabalham com autoconfiança, né, capacitação, todas elas estão trazendo muito forte a psicologia, mas eu ainda acho que ainda existe espaços para que, principalmente a mulher, nesse caso aí que você citou, ela tenha esse crescimento interior. Você tem visto isso? É porque a gente quer dividir, como você citou ali, o espiritual do psicológico, né? E, na verdade, eu não vejo tanta divisão. No meu ponto de vista, é que esse sentimento que você tem, essa intuição, ela está muito ligada ao ser maior do que você acreditar, né? Se você acredita em Deus, algo que realmente te tem uma ligação direta. E aí, quando a gente fala da psicologia, né, de você ter aquele olhar de entender quem você é, entender quais são as suas habilidades, e também o que está te travando a colocar essas habilidades para fora, tem um pouco também do ambiente, eu volto a falar. Porque tudo está ligado a isso. Tudo tem a ver com o que você viu, desde pequenininho, o que você ouviu, que criou sua psique. Né? O que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu. E algumas coisas você nem lembra. Você não tem consciência hoje, mas está no teu inconsciente. E essas travas estão ali dentro do teu negócio se apresentando o tempo todo. Eu vejo pessoas lá dentro do Empresário S.A., mulheres, que começam e no meio do caminho elas começam a se sabotar. De alguma forma. É uma situação de preço mesmo, não consegue cobrar. Ou vai fazer de graça para um monte de gente, porque ela precisa validar que ela está fazendo o correto, para depois começar a cobrar. E aí, dentro disso, aí tem o marido cobrando que ela não está trazendo dinheiro para casa e está ficando na rua até tarde. Tem filho, tem escola, tem um monte de afazeres. E isso cada vez pesa mais. Até chegar um momento que ela... Então, vou escolher entre ficar com a minha família, cuidar de casa, ou fazer o meu trabalho. Ela não deveria ter que escolher. Ela deveria ter tudo, conseguir fazer tudo. Mas tem esse peso todo, não só da questão cultural, também de dentro de casa, mas tem muito da questão cultural mesmo, né? Sim. De que ela tem responsabilidades que ela não pode abrir mão. E cada vez mais isso pesa dentro do negócio a chegar ao ponto dela não conseguir. E tem um pouco também da gente entender o que é um negócio. Eu, até pouco tempo atrás, achava que um negócio era onde você conseguia pegar ali e vender um produto e ter receita e tal, tal. Mas não é só isso. Um negócio, na verdade, ele é algo que é um sistema que funciona sem o dono estar ali presente o tempo todo. É um sistema. Ou seja, a gente presta um serviço dessa água aqui que está aqui, que a gente está bebendo, mas teve todo um sistema que funcionou para que isso chegue aqui, filtrar tudo direitinho, que não necessariamente uma pessoa tenha que fazer todas as partes desse sistema. Tem que ter aquilo ali bem desenhado e que isso funcione sem ela.
Então, quando a mulher ela começa a entender que um negócio tem que funcionar sem ela estar totalmente presente ali, e que o negócio só é um negócio, que as pessoas vão comprar o negócio, que o dono do... Tem aquilo que usam muito hoje em dia, que é eu presa, né? A pessoa, ela não... Ela, na verdade, ela é uma autônoma que está ali trabalhando, e ela trabalha mais do que trabalhava antes do emprego. Ela é uma eu presa, ela está presa ali dentro fazendo tudo. Quando ela começa a entender, eu não tenho que trabalhar somente para cumprir as coisas da empresa, mas sim trabalhar para que a empresa seja um sistema que funcione. Ela começa a sair um pouco, olhar de cima e ver que aquilo ali vai ter que ter funcionários ou colaboradores, pessoas que possam ali apoiar, entender a ideia dela, ela vender essa ideia para essas pessoas, estruturar para que funcione. E aí você começar a estudar sobre isso, entender, ter essa visão, é um divisor de águas. Você está trazendo tudo isso aí para o seu clube de Sim, negócios e cada vez empresários mais. SA? Cada vez Como é mais. que você desenvolve, objetivamente falando, como é que está o seu negócio hoje? Então, hoje o Empresários S.A., ele começou bem O pequenininho, nome completo é Clube. Clube de Negócios Empresários S.A. Sim. É exatamente essa a ideia, é um clube de negócios, né? Para que a gente possa se apoiar mutuamente. Cada um traz ali um número de recomendações, que é diferente de uma indicação, né? Eu realmente olhar dentro da minha carteira de cliente, das pessoas que eu conheço, e recomendar o seu serviço, falar, ligar as duas pessoas e ver o que pode ser gerado ali de negócios. E dentro disso aumentar o faturamento de todo mundo. Todo mundo que está ali dentro, de alguma forma, tem que estar aumentando o E faturamento você está delas. quanto tempo? A gente fez antes da pandemia, ali Já tem um durante... tempinho. Não, mais ou menos, porque até chegar a pandemia, duraram ali uns 3 meses. Começou isso bem no iníciozinho de 2020 ali, final de 2019, início de 2020. Aí veio a pandemia logo em março ali. Paramos, fizemos algumas reuniões online, mas não consegui sustentar, paramos. Mas não era uma visão que eu tenho hoje, profissional, de realmente ser um grupo, uma plataforma que ajude o empresário. Eu só queria, na verdade, se reunir e a gente colaborava ali, cada um dava ali uma informação sobre o seu negócio, algumas dicas e tal. Hoje não, a gente tem uma estrutura de reuniões quinzenais, com várias unidades, a gente está ampliando através de franquias. Então hoje a gente já atende o Centro Metropolitano, tem o Barro World, que é uma outra unidade, Norte Shopping, e agora também Duque de Caxias, que a gente está inaugurando no dia 1º de fevereiro. E aí, cada membro que está ali, ele pode se conectar com todas as unidades, falar com todos os membros, marcando, que a gente estimula muito, e a gente chama lá de RI, que é uma reunião individual. Então, eles vão marcar ali reuniões individuais para falar do seu negócio e entender o negócio do outro, para que ele possa vender o negócio do outro para outras pessoas. E aí, pode mudar o que for, a tecnologia pode melhorar o quanto for, mas ainda hoje, a melhor forma de você fechar um negócio é através de um cliente recomendado, né? Você pode investir em tráfego pago, fazer Viu tudo. aí? Outro ensinamento, viu? Clube das Empresárias. Outra aula aqui do Wallace. Clube das Empresárias. Elas estão ali se conectando. O que é mais... Teremos em breve o nosso primeiro grande encontro, né? Network com palestras, painéis. Ah, né? que legal. Fique ligado aí, entre em contato conosco para você participar, tá? Elas estarão lá no evento. O que tem que acontecer depois do evento? Elas precisam continuar com essa conexão, que é uma dica que eu deixo aqui. As pessoas vão em eventos de network, mas elas saem de lá muito felizes, cheias de cartão, com um monte de gente para falar, mas já não dão passamos continuidade. por essa fase, viu? Não dão continuidade. Essa coisa de reuniões assim, presenciais, mas na prática, aquilo é uma grande troca de cartão que fica dentro da bolsa da mulher, viu? Não adianta nada. De 1 a 10, eu posso aqui meio que ter uma proporção de mais ou menos a metade você tem alguma coisa concreta. A outra metade fica no fundo da bolsa. O que eu sempre deixo ali? Você tem que escolher pelo menos 5 pessoas. Se tiver apresentações lá na frente, você escolher 5 pessoas para que você realmente possa ter uma conexão a longo prazo. Já sair dali já marcando uma reunião, para que tenha um outro momento para conversar um pouco mais. E aí sim você começa a ser mais assertivo. E nessa conexão, se tiver o nível de confiança que precisa ser gerado, aí sim, essa confiança que acontece através de uma conversa, né, um pouco mais individualizada, eu entendi o seu negócio e vou conseguir recomendar para quem eu conheço.
Só que quando você chega para falar com uma pessoa que eu usei a minha credibilidade para aquela pessoa te conhecer, aí é 90% de assertividade. Aí muda o jogo, muda muito o jogo. Aí sim, faturamento está conseguindo aí passar, além dessa experiência, essa alegria, né, da gente acompanhar uma história. Não deixa o Wallace de ser uma história de superação, né? Mas o foco não é a superação, o foco é a engenharia que você teve, né, para chegar à superação, né? Esse passo a passo, esse amadurecimento, essa visão de mundo, é o que todas nós, principalmente nós mulheres, né, que nós temos vários universos, né? Nós temos o mundo empresarial, mas nós temos o mundo da capacitação, a universidade, o mestrado, o doutorado, a família, né? Tem as prioridades, tem a sogra, né? Tem aquela tia, não é? Tem os filhos. Então, nós temos que gerir tudo isso, tudo ao mesmo tempo agora. Então, aprender, né? Aprender com as pessoas que já passaram por esse caminho é uma estratégia também. E eu já aproveito aqui e convido você para estar conosco, tá? Lá no nosso encontro, tá bom? Wallace, olha, em primeiro lugar, te agradeço demais a sua disponibilidade e atenção. Eu contactei o Wallace por um direct, tá, pessoal? E aqui ele está, tá? E tem questão até de horas, né? Sim. Não é? E segundo essa sua perspectiva delicada, assim, né, com a mulher empresária, né, esse entendimento, né, nós precisamos muito disso, que nós temos uma realidade que, assim, 80% não é assim. Sim, verdade. Né? E se perde muito, né, porque muitas mulheres estão querendo ascender, estão querendo crescer, e muitas vezes elas têm uma quantidade de dificuldade que você percebe que é por conta de comportamento, não é? Não é por conta de conhecimento, crescimento, capacitação. Não, é uma questão comportamental masculina, né? Não são todos, claro, você está aí de prova, mas é uma presença dessa questão significativa. Sim. Então, enquanto isso, nós estamos aí, viu, pessoal, com Wallace, crescendo, nos ensinando, abrindo espaço para a mulher, uma visão assertiva e um ensinamento mesmo, né? Uma perspectiva de ensinar através do que ele vivenciou. Obrigada demais. Posso deixar uma dica final? Claro. Me permite um minutinho? Eu quero deixar um recado para o seu público, que é o seguinte: o que eu fiz, na verdade? Eu só transformei uma dor minha, né, de tudo que eu passei, em um método para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo. Quando você começa a superar algumas etapas, é uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu sigo bastante, que é o Paulo Bento, que fala sobre transformar sua dor em método. Então, eu deixo essa dica final. Olha o que você já passou, o que você conseguiu superar junto com as suas habilidades, transforma aquilo em um método para que realmente possa transformar a vida de outras pessoas. Milhões de pessoas passam pelo mesmo problema que você. E quando você supera esse problema, se você começar a ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, você vai ver que isso vai transformar a sua própria vida. É esse recado final que eu quero deixar. Quem quiser conhecer Empresários S.A., vai lá no nosso Instagram, @empresarios, no plural, .sa. Conhece lá um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada, Wallace, pela sua presença, viu? Obrigado. Pela sua atenção para com as mulheres empresárias e por esse sucesso, tá bom? Estamos começando. Esteja sempre conosco aqui. E você que acompanha o nosso podcast, Clube das Empresárias, acesse também a nossa grade de programação. Nós somos uma TV online que está em construção. Já temos aí quase a metade da nossa grade de programação, viu? E pronto, vamos lá. Nós temos o programa Mulheres, que não é o Clube das Empresárias, é o programa Mulheres. É só acessar na plataforma, canal YouTube, ok? Se você quiser, temos um site também, acessa pelo site, tá? O site é Rede/TV, tá? www.rede/TV. Pronto, nós temos o podcast Távola Redonda, que é sobre livros e literatura, que está indo muito bem, as pessoas têm gostado demais. Como tem autoras, não é? E autores, você que gosta de escrever, você lançou um livro, vem divulgar conosco no Távola Redonda. Tem aqui o nosso podcast, Clube das Empresárias e muito mais. Acesse a plataforma, os canais do YouTube da Rede/TV. Obrigada, esteja conosco até o próximo episódio do Clube das Empresárias.